Olá pessoal, voltei mais uma vez, aqui estou eu, mais um dia para fazer mais um vídeo para vocês, contando um pouquinho da minha história. Muito feliz com os feedbacks, graças a Deus até agora os feedbacks têm sido bem legais. Feliz com o compartilhamento também de vocês. Eu agradeço a todos assim que estão abraçando essa causa junto comigo, né? E passando esses vídeos para quem realmente está precisando de um conselho. Confesso que estou um pouco até, vamos dizer, não assustada, né? Mas esqueci a palavra agora. Porque eu coloquei o vídeo, um pedacinho do vídeo no TikTok. E a repercussão assim que teve no TikTok, as visualizações, fiquei muito feliz mesmo, até porque são assuntos que eu tô falando, assuntos um pouco pesados, né? Um pouco fora da realidade, aquela coisa, assuntos que as pessoas não querem muito tocar nele, né? Porque machuca um pouquinho, porque mexe com a alma, com o espírito e tudo. Então, eu só tenho a agradecer até agora. E eu quero falar para vocês também de algumas coisinhas que eu fui esquecendo, porque eu fui vendo os vídeos e algumas coisas eu esqueci de mencionar, coisas um pouco até importantes, mas não dá mais para me voltar atrás. Mas uma coisa assim, para mim lembrar de toda essa história, eu tive um momento, que eu até comentei em alguns vídeos, que eu tive um momento de total esquecimento, assim, que eu não lembrava mais dessas situações, que eu fiz questão de esquecer. E como é que foi para me lembrar? Quando eu era criança, eu gostava muito de diário, eu gostava muito de escrever, então eu tinha um diário para cada situação, para tudo, né? E quando eu tava com, acho que meus, não lembro a idade, 30 e poucos anos, eu lembrei dessa coisa de diário. E eu decidi que eu queria escrever novamente. Mas só que, aliás, eu nem decidi que eu queria escrever. Eu estava procurando um aplicativo onde eu pudesse ler livros. Eu queria ler livros. E eu abaixei um aplicativo no meu celular. Eu não sei se vocês conhecem, o nome do aplicativo é o Wattpad. Eu acho que é assim que fala, mas depois eu vou deixar a descrição aqui desse aplicativo. Eu baixei esse aplicativo e comecei a ler alguns livros gratuitos. E dentro desse aplicativo eu vi que a gente podia ir escrevendo, sabe? E eu peguei e falei, caraca, dá pra mim fazer um diário, eu vou começar a fazer um diário mesmo depois dos 30, né? Eu vou estar fazendo um diário do meu dia a dia, isso e aquilo. Só que daí quando eu fui começar a fazer esse diário, eu falei, cara, eu não vou fazer no meu dia a dia não, vou voltar no meu passado. E resolvi fazer de tudo assim que eu lembrava desde o comecinho assim, sabe? E aí que eu fui lembrando de tudo que aconteceu. Não foi fácil, porque, cara, veio na minha mente tudo. Então, chegou um momento desse, vamos dizer assim, diário, que eu não aguentava mais, eu chorava muito. E meu esposo via toda aquela situação, porque daí eu fui lembrando de muitas coisas, molestação e coisas que eu ainda vou estar falando mais pra frente. E eu chorava muito, e meu esposo falava, para, você tá sofrendo. E eu falava pra ele, eu preciso me libertar disso, eu preciso continuar. E para minha surpresa, quando foi um dia, eu escrevia. Quando foi um dia, eu vi que começaram a chegar vários e-mails para mim, mas só que eu não abria, que eu achava que era notificações. Até que um dia eu fui abrir. Gente, e quando eu abri, tinha um monte de comentários, sabe, a respeito da minha história. E aí que eu fui ver que, na verdade, eu estava escrevendo um livro sem saber. Eu não sabia. Só que nisso as pessoas foram lendo, as pessoas começaram a ler e as pessoas começaram a perguntar, sabe? E uma coisa muito top, que apareceram várias meninas que tinham sido molestadas pedindo ajuda, pedindo isso e aquilo. Eu falei, gente, foram muitos e-mails e ali eu fui me dando conta do que estava acontecendo, o tanto que Deus estava naquilo, sabe? E assim, quando eu parei, a última vez assim que eu olhei esse aplicativo, tinha mais de 13 mil visualizações, sabe? Eu fiquei, caraca! E as pessoas assim, porque eu escrevia, então como tava mexendo muito com a ferida, eu ficava muito acabadona, não foi fácil. E as pessoas falavam, gente, escreve. Falava, como que vai terminar isso? Teve uma pessoa que falou, gente, eu quero saber o final dessa história. E eu até brinquei, eu falei, bom, ainda não tem final porque eu tô viva, né? Mas eu fui contando, então foi uma coisa muito interessante. Então daí que eu fui lembrando de tudo. E hoje eu resolvi ler, porque isso foi em 2015. Hoje eu resolvi dar uma lida e eu vi tantas coisas assim que eu deixei pra trás.
Mas eu vou lendo para me lembrar, mas depois eu deixo aqui para vocês verem, porque lá nesse livro tem muitos detalhes da minha infância, coisas assim que eu não falei para vocês. Tem coisas legais, tem coisas tristes, mas tem detalhes, tem histórias engraçadas, porque eu fazia coisas engraçadas, aconteciam coisas engraçadas, tá? Mas hoje eu vou falar sobre os meus pais. O vídeo hoje vai ser mais sobre eles do que, lógico que vou falar sobre mim porque eu tô na situação, mas vai ser um pouco deles. Como eu falei, acho que no primeiro vídeo, essa pessoa que eu chamo de pai, ele não era meu pai biológico, foi a pessoa que eu conheci como pai. A minha mãe morava em São Paulo e eles se conheceram lá. Lá na frente, que depois vocês vão saber, eu fui descobrir que o meu pai, esse meu pai de criação, era funcionário do meu pai biológico, por isso que a minha mãe conheceu ele. E o que aconteceu? Eles se conheceram e foram para Cuiabá, certo? E ali tal, dando uma resumidinha no restante da história, aconteceu todas aquelas coisas. Eles chegaram muito mal das pernas em Cuiabá, mas eles conseguiram crescer financeiramente. E o mais interessante é que eles não tinham estudo nenhum dos dois tinha estudos. Mas só que era muito assim, o meu pai, ele era muito bom em conta. E a minha mãe era muito boa do diálogo, sabe? Nem no diálogo, ela era boa, na verdade, para administrar. No diálogo não, que ela era meio retraída, mas ela era boa para administrar, mesmo sem ter nenhum tipo de estudo. E ali, como eu disse no começo, quando chegou na cidade, eles não tinham dinheiro. A minha mãe começou a se prostituir, né? E ali ela juntou o dinheiro, eles montaram um negócio, eles começaram vendendo melancia. Eles tinham um negocinho lá de melancia. De pipoca, eles também vendiam pipoca. E eles foram juntando dinheiro até, como eu disse, eles abriram um negócio que na época chamava cabaré. Hoje, pelo menos lá em Cuiabá, não sei se nos outros lugares é assim, porque eu até pensei, falei, gente, de repente alguém vai me interpretar errado. Porque lá em Cuiabá hoje chama casa de massagens, que é um lugar assim que tem prostitutas, os caras vão lá tal, e tem massagem, tem tudo, né? Em outras cidades eu não sei, mas em Cuiabá é assim, pelo menos que eu conheço. E o que aconteceu? Eles começaram a ganhar muito dinheiro, como eu disse, e eles ficaram muito bem financeiramente, muito bem mesmo, que chegou ao ponto da gente ter que mudar de um lugar para ir para outro, com medo de sequestro, isso e aquilo. E aí, o que acontece? Para não sofrer roubo no estabelecimento deles, a minha mãe trabalhava durante o dia e meu pai trabalhava à noite. Ou seja, eles só se encontravam, eles não dormiam mais juntos, eles não tinham mais uma vida de casal juntos. E com isso, logicamente, o relacionamento deles foi meio que dando uma esfriada. Só que o meu pai, ele era um pai assim maravilhoso, ele era muito assim, brincalhão, ele fazia assim de tudo por mim, pela minha irmã. Ele não media esforços assim para dar as coisas pra gente, sabe? Então, os momentos que ele estava em casa, ele era muito presente naqueles momentos, sabe? E o que acontece? Como eu disse, ele chegou um momento assim que eles praticamente já não se viam mais, sabe? E às vezes meu pai chegava em casa meio bêbado, sabe? E chegou um momento assim que ele foi arrumar uma gerente e falou pra minha mãe, olha, fica em casa agora cuidando das meninas, que tem alguém lá pra me ajudar. Só que todas as vezes que ele chegava em casa, ele ficava um pouco triste com a minha mãe, porque ele fazia aquela compra enorme, e minha mãe, ela era muito boa de coração. E ela saía distribuindo, ele ficava pé da vida. E ele viu assim que se aproximavam da minha mãe pessoas assim muito interesseiras, que não queria a amizade dela, só queria tirar o que ela tinha. Só que a minha mãe também se sentia muito sozinha, porque ela não tinha mais ele ali perto dela, sabe? E eu me lembro que teve um dia que a gente estava dormindo e meu pai simplesmente ele chegou em casa assim, ele foi esfaqueado, chegou todo ali ensanguentado em casa e ali a minha mãe ajudou ele, a minha mãe sabe, só que ele não quis ir no hospital. Na época ele falou que não queria ir pro hospital, porque senão ele ia ter que falar o que aconteceu, aí a polícia ia ficar indo lá nesse lugar que ele tinha, né? E ele não quis, aí terminou que a minha mãe cuidou ali dele em casa, eu não lembro assim depois como que foi feito tal. E quando foi um dia, o pessoal de lá gostava muito da minha mãe, porque como eu disse, minha mãe era muito boa de coração, ela ajudava muito, como ela já tinha sido prostituta, ela sabia o que as meninas estavam passando e ela ajudava muito as meninas, sabe? E quando foi um dia, eu lembro que a gente estava em casa e uma dessas meninas foram lá em casa. E aí ela foi e falou pra minha mãe, falou, olha, Nadir, eu vim aqui porque eu gosto muito de você, eu quero te falar uma coisa. O meu pai, o nome dele é Francisco, mas todo mundo chamava ele de Bigode. Ela falou, olha, o Bigode tá tendo um caso com a gerente que ele arrumou.
Gente, e essa gerente, assim, quando a gente viu, ela era muito feinha, assim, feinha que eu digo assim, ela era muito desarrumada, era, sabe, minha mãe era uma mulher muito bonita, sabe? Minha mãe era uma morena, assim, daquelas de realmente tirar o chapéu, sabe? E minha mãe e meu pai, eles tinham uma diferença boa de idade, porque eu acho, assim, que minha mãe devia ter uns 30 e meu pai já devia estar com 50. A diferença era boa, assim. Meu pai, ele gostava muito de mulher mais nova. E aí, quando a minha mãe ficou sabendo daquilo, pra ela foi um baque, aquela situação, sabe? E aí, eu me lembro que a minha mãe, ela começou a sair, ela começou a beber, foi aí que ela começou a beber muito. E quando foi um dia, eu lembro que ela foi e me pegou. Nessa altura do campeonato, a gente já tava um pouquinho mais próxima. Não era aquela proximidade de carinho, porque minha mãe não era uma mulher muito carinhosa, sabe? Mas a gente tava mais próxima. Ela ia na minha escola, ela passou a participar de algumas coisas que eu fazia. E aí eu lembro que um dia ela foi, me arrumou e falou, era à noite. Ela foi e falou, olha, vamos comigo, a gente vai lá no seu pai, no serviço do seu pai, lá na empresa, a senhora nem lembra o que ela falou. E fomos. Eu lembro assim que quando a gente chegou assim, ela foi entrando e todo mundo meio que olhando assim pra ela. E ela foi assim, quando ela abriu uma portinha, era um quartinho. E quando ela abriu aquele quartinho, ela pegou meu pai tendo relação sexual com essa gerente. E foi aquela confusão, sabe? E briga pra cá e briga pra lá. E eu lembro que ela foi e falou bem assim pra mim, ela falou, ó, esse é o seu herói. Esse é o homem que você tanto puxa saco. Enquanto eu tô em casa cuidando de vocês, olha o que ele tá fazendo aqui, né? E ali eu lembro que ela chorou muito. E quando chegou assim em casa, foi uma coisa bem forte, porque eu lembro que ela chorava tanto que eu fiquei ali carinhando ela, sabe? E ali, na verdade, ali foi quando ela contou a minha verdadeira história. Tipo, eu sabia que o Bigode não era meu pai, mas ali ela foi me contando quando eu era pequena, como é que foi com meu pai verdadeiro, isso e aquilo, né? E ali ela falou, bom, agora vai ser só nós três. Porque eu acredito que seu pai não venha mais pra casa e agora vai ser só nós três. E minha mãe, ela tinha uma coisa muito linda, que eu até tenho um pouco dela isso. A minha mãe era o seguinte, ela caía. Mas no outro dia ela se levantava assim mais forte do que ela caiu. Cara, e eu lembro assim que ela pegou com isso, ela começou a trabalhar. Ela foi trabalhar de faxineira, porque ela não tinha estudo. Ela arrumou casa assim de família e foi trabalhar para sustentar a gente. E realmente meu pai sumiu, tá? Ele sumiu, não ia lá nem ver a gente. E aí quando foi um certo dia, minha mãe ali trabalhando, minha mãe tocando a vida dela, sabe? Quando foi um dia, o meu pai apareceu em casa, sabe? Pedindo pra voltar. E ali eles voltaram o relacionamento. Eu fiquei muito feliz com aquela situação. Eu lembro até que eu acordei assim um dia, eu fui no quarto deles, estavam abraçadinhos, sabe? E a nossa vida meio que voltou ao normal. Minha mãe toda feliz, né? Só que um belo dia eles estão lá super bem em casa e batem palma lá na frente de casa. E quando foi atender, era essa mulher que ele tinha um caso. Só que o que acontece? Quando a minha mãe ficou sabendo de toda a relação, que eu esqueci de falar, quando ela ficou sabendo, a mulher já estava grávida. Ela estava grávida do meu pai, coisa e tal, né? Quando ela chegou lá em casa, ela chegou com um tremendo barrigão, sabe? E falou que queria voltar. Que queria voltar com meu pai, porque o que acontece? Ela tinha traído meu pai, eu acho, eles separaram, eu não lembro, porque igual a história da facada, foi o marido dela que tinha dado a facada no meu pai. E meu pai mentiu que tinha sido uma briga lá, que não sei o que tal. Cara, na hora que essa mulher chegou e falou que queria voltar, meu pai falou, vamos voltar. Só que teve um detalhe. Esse vamos voltar, minha mãe olhou pra ele e falou, como assim voltar? Ele falou, eu vou voltar com ela, porque ela é a mulher que eu amo, isso e aquilo. Imagina o jeito que a minha mãe ficou com a situação. Só que nesse voltar tinha um porém. Ele colocou a mulher com os filhos pra dentro de casa. Ela tinha uma filha, né? E foram morar dentro de casa, junto com a minha mãe. E meu pai falou que não queria mais ficar com minha mãe, que eles iriam separar. E que ele, como ele não tinha pra onde ir, ele ia ficar na nossa casa até vender a casa. E minha mãe aceitou. Aceitou não tinha que estar, sabe? Não tinha nem o que fazer, não sei. Aquela situação e ficou morando todo mundo junto na mesma casa. Até que foi e vendeu a casa. Mas o que acontece? O meu pai, nessa venda da casa, ele passou a perna na minha mãe, porque ele passou menos do que ele tinha recebido pela casa. E a casa era a casa, tá, gente? Era muito grande a casa. E, cara, foi muito sofrido. Foi muito difícil pra mim essa fase, porque eu tava vendo assim, o meu mundinho já não era bom, mas era um mundinho que eu conhecia. E eu via aquele mundinho acabando, sabe?
E eu passei a não reconhecer meu pai. Eu fiquei, gente, que homem é esse? Porque ele me trocou por aquela mulher, pela filha que aquela mulher estava esperando, pela filha que a mulher já tinha. Todo o amor e carinho que ele tinha por mim e pela minha irmã, ele transferiu para aquela mulher. Ele mal falava com a gente, sabe? E foi muito triste ver a forma que a minha mãe sofria também, e aquela situação, sabe? E foi muito difícil ter que vender aquela casa, porque sabe, eu cresci naquela rua praticamente, eu tinha amizades naquela rua, eu andava naquela rua, comecei andando de calcinha pra cima e pra baixo, depois já fui crescendo mais um pouquinho, sabe? Tipo, eu tinha uma raiz naquela rua, né? E quando vendeu, assim, a nossa casa, eu lembro que, tipo assim, ele deixou os móveis para minha mãe. Só que os nossos móveis eram coisas muito boas, era cerejeira, isso e aquilo, e não tinha como minha mãe carregar aqueles móveis. E minha mãe, ela ficou tão doida, tadinha, que as pessoas começaram a passar a perna nela, e ela ficou tão assim, acho que ela entrou num processo de depressão tão grande, que ela começou a trocar nossas coisas por banana. Tipo, ela tinha um guarda-roupa enorme, sabe? Ela trocou por um pequenininho. E nisso ela trocava e pegava uma voltinha, sabe? Ela foi desfazendo de tudo. Porque eu acho que, na verdade, também ela queria apagar um pouco do meu pai da mente dela, né? E eu me lembro, assim, que teve uma cena muito triste, que quando, assim, o caminhão de mudança chegou, assim, pra pegar o restinho das coisas que a gente tinha, eu lembro, assim, que eu ajoelhei na sala e eu comecei a chorar muito, porque eu não queria sair daquela casa. E minha mãe meio que durona, falou, não, levanta, acabou, vamos embora, tal, né? E ali a gente foi embora pra uma outra casa bem menor, bem inferior. E nisso, meu pai, ele sumiu da nossa vida, simplesmente desapareceu. E ali começou o meu segundo inferno, né? Ali foram começando as minhas maiores tristezas, porque como eu falei no começo, eu já sofria com a falta de identidade. E agora eu tava perdendo a figura paterna, eu tava perdendo aquela coisa, meu símbolo como homem. E isso fez com que também no futuro eu tivesse muitos problemas, sabe? E mais uma vez, o que que aconteceu comigo? Mais uma vez eu fiquei fragilizada e mais uma vez eu fiquei vulnerável. Mais uma vez eu fiquei sozinha, sabe? Porque naquela época também minha mãe solteira não era bem vista, uma mulher solteira com 2 filhas, né? E ali a gente foi para uma outra casa e minha mãe ficou trabalhando de faxineira, tadinha. Então ela ia, trabalhava de faxina, ela pagava aluguel, ela ganhava dinheiro para colocar comida dentro de casa. Só que aí a minha mãe, como ela já tinha começado a beber porque ela estava num processo de depressão já, ela começou a beber muito mais. E a minha mãe, assim, como tudo nela começou muito novo, nesse exato momento despertou nela a menina lá atrás que tinha morrido, a jovem que tinha morrido. E ela quis ser jovem de novo, ela quis ser adolescente. E ali os papais se tocaram. Porque o que acontecia? A minha mãe ela trabalhava a semana toda, e se a gente já não tinha muito uma conexão, aí acabou de vez, porque aí ela já não tinha mais tempo. E eu acredito que tudo aquilo que aconteceu, ela via eu e minha irmã meio que culpada, porque ela sabia do apego que eu e minha irmã tinha com meu pai, que a gente não valorizava ela. Ela sabia que ela tinha que trabalhar por causa da gente. Então eu acredito também que ela criou um certo bloqueio com a gente também. Principalmente comigo, que era a mais apaixonada pelo meu pai. E aí ela, como eu disse, ela começou a trabalhar muito. E quando dava dia de sábado, se tinha uma coisa que o meu pai tinha razão, era sobre as amizades da minha mãe. Hoje eu ouço muitas pessoas falando que a amizade não leva ninguém para mau caminho, que a pessoa vai porque quer. Mentira, a amizade leva sim para mau caminho. Porque às vezes você tá num momento tão difícil da sua vida que aparece aquele amigo e começa a colocar na tua cabeça, te oferecer coisas, você acaba aceitando, porque você está fragilizado. E foi isso que aconteceu com minha mãe. Ela começou a se envolver com pessoas que saíam muito, que bebiam muito. Então, quando chegava dia de sábado, minha mãe virava uma adolescente. Ela ia pra rua, ela saía pra festa, deixava eu e minha irmã em casa sozinha e voltava amanhecendo o dia totalmente bêbada, sabe? E meu pai, como eu disse, eu não tive mais notícias do meu pai. E ali eu lembro que quando eles se separaram, eu tava na terceira, na minha época, agora tá tudo diferente, mas na minha época eu falava terceira série, não sei se é assim que fala hoje em dia, mas eu lembro assim que eu tava na terceira série e eu lembro que eu reprovei, sabe? Eu lembro que mais uma vez eu fui mudando o meu jeito, eu fui ficando mais, se eu já era triste, eu fui ficando mais triste, eu fui perdendo amizades também, porque eu mudei do lugar onde tinham meus amigos e fui para um outro lugar. Nessa rua que eu morava, eu tinha uma amiga que ela chamava, não vou falar nome não, porque, né, melhor não falar nome, mas eu tinha uma amizade ali que eu vou tentar não falar nome aqui das pessoas,
porque futuramente também tem algumas histórias meio tristes com esses nomes. Mas eu tinha essa amizade com ela, eu era apaixonada, assim, era minha primeira amiga, eu era muito apaixonada por ela. E ela muito novinha, ela tinha os irmãos dela e ela muito novinha, assim, ela fugiu de casa. E o pai dela foi e arrumou uma mulher também. E eu passei a ter amizade com essa mulher, então essa mulher se tornou um pouco minha mãe, porque essa mulher me dava muita atenção, ela me dava carinho. O que minha mãe não me dava, essa mulher dava. Então ela se tornou ali um pouquinho minha mãe também, né? E, gente, foi muito difícil. E essa fase foi muito difícil, tanto assim que eu não me lembro de muita coisa. Só, como eu disse, lendo o livro que eu fui lembrando dessas coisas também. Só que nessas saídas da minha mãe, eu lembro assim que ela foi se envolveu com um homem que eu não suportava esse homem. Até porque foi o primeiro homem que eu vi ela depois do meu pai, então pra mim era muito difícil. E esse homem também só foi enfiando ela no buraco, sabe? Porque ele também bebia muito. E eu tinha muita vergonha da minha mãe, muita vergonha mesmo. Porque ela já, como eu disse, ela chegava em casa bêbada, gritando. Eu lembro que, e nisso a nossa vida só foi caindo, tá? A gente mudou para essa casa que era mais ou menos. Depois dessa casa, ela não conseguiu pagar. Gente, a gente mudou muito. A gente foi caindo, a gente foi morando em barraca, sabe? Cada casa horrível. Eu lembro que teve uma vez assim que a gente estava em casa, que depois eu vou ter que voltar um pouquinho nessa fase para falar uma história, mas fica para próxima. Eu lembro assim que a gente morava numa casa e a casa era assim, eu não sei, sabe aqueles material assim que o povo usa, é tipo uma madeira, eu não sei o nome, para obra, para fechar obra. Teve uma casa que a gente morou que era feita disso. E eu lembro assim que chovia, a casa ia abrindo essa madeira assim, sabe? Era 2 peças. A casa que eu morava com meu pai tinha mais de 10 peças. Essa casa só tinha 2 peças e um banheiro no fundo. E eu lembro que eu tava lá. E assim, eu ficava sozinha com a minha irmã, mas eu morria de medo. Eu tinha muito medo. Eu não dormia à noite. Eu só dormia depois que a minha mãe chegava. E assim, nesse determinado momento, minha mãe começou a se envolver com bastante homens também. Então eu passei por uma situação muito difícil, porque minha mãe passou a levar esses homens para casa. E ela tinha relação ali com eles. Então eu ouvia tudo, sabe? Tudo que estava acontecendo ali eu ouvia. E com isso eu fui criando um ódio da minha mãe que vocês não têm noção. Eu fui ficando com uma raiva. Chegou o momento de eu falar pra Deus, Deus, me leva junto com a minha irmã, porque eu não quero mais conviver com essa mulher. Eu cheguei nesse ponto, eu não queria que ela morresse, eu queria que eu e minha irmã morresse. E era assim, eu ainda queria que a minha irmã morresse, porque se minha irmã ficasse, ela ia sofrer, né? E eu lembro que eu tava nessa casa um dia, e eu morrendo de medo, muito medo. E aí houve um barulho, pá, um tiro. Na época eu nem sabia que era tiro, mas foi um barulho assim, que parecia que tinha sido assim em mim. Eu fiquei atordoada, correndo pra lá e pra cá. E aí eu peguei minha irmã e eu fiquei ali, tremia. Aí depois passou um certo tempo, eu comecei a ouvir vozes. Aí quando eu fui olhar assim pelo buraco assim, né, tinha um monte de gente assim. Aí quando eu abri a porta, né, que daí eu vi que tinha polícia, que eu abri a porta, tinha um homem morto, assim, na porta da minha casa. Gente, de repente eu tô ouvindo a minha mãe. Ai, meu Deus, fazendo o maior escândalo, meu Deus. E aí ela veio assim pro meu lado e falou, minha mãe falou uma apelidinha aqui, minha mãe me chamava de negão, por causa do beição. Aí ela, negão, seu pai morreu, mataram o seu pai. Eu, gente, meu pai, eu desesperado, e aquela coisa. E aí nisso, e aí alguém veio e falou, não, sua mãe tá bêbada, não é seu pai não, a gente nem conhece. Aí quando eu dei uma olhadinha assim, eu vi que não era meu pai mesmo. Aí daqui a pouco minha mãe olhou de novo e começou a chorar, ai meu Deus, é seu padrinho, meu Deus do céu, né? E aquele escândalo, enfim, eu sentia muita vergonha dela. Eu não saía na rua com ela. Eu fazia de tudo pra gente não ter nenhum tipo de ligação, sabe? Porque a minha mãe chegou num ponto muito triste da vida. Então minha mãe chegou num ponto onde ela bebia muito, onde ela se envolvia com vários homens. Hoje eu entendo que a minha mãe, na verdade, tadinha, ela tava procurando um amor, porque ela era apaixonada pelo meu pai. Ela era louca de amor. E passar por tudo aquilo que ela passou, da forma que ela foi trocada, porque meu pai trocou ela que nem se troca de roupa, né? Então pra ela aquilo também foi muito difícil. E olhando assim, a minha mãe na época ela tinha 30 e poucos anos, era uma mulher nova, né? Então assim, tipo, ela largou meu pai verdadeiro, porque meu pai verdadeiro era mulherengo, e de repente ficou com esse, porque esse prometeu milhões de coisas, trilhões de coisas, ela se prostituiu por causa dele, ela deixou a vida dela por causa dele, e ele fez isso com ela. Então para ela foi uma grande decepção aquilo, então ela fugiu com as bebidas, né? Ela se enfiou nas bebidas, ela quis ter vários relacionamentos, mas eu entendo
que esses vários relacionamentos ela queria tampar aquele vazio, ela queria alguém que cuidasse dela. Hoje eu entendo tudo isso. E a nossa história é muito interessante, porque tem uma história tem a história na Bíblia, né, de do Abraão, né? Que Abraão, quando ele chega numa cidade, ele fala que a esposa dele é a irmã dele, que a Sara é a irmã dele, porque ele tinha medo que matassem ele por causa dela. E aí, uma segunda vez ele fala essa história de novo. E quando ele tem o filho dele vai e fala essa mesma história sobre a esposa dele. Quer dizer, os erros foram se repetindo. E aconteceu isso na minha vida. Alguns erros da minha mãe refletiram em mim que mais tarde, por mais que eu criticasse, eu também fiz. Então, por isso, eu entendo muita coisa, tá? Então, assim, o que eu posso deixar hoje, assim, para todo mundo? Hoje em dia, assim, eu fico vendo as pessoas assim, elas estão se desfazendo dos relacionamentos muito fácil, sabe? Qualquer coisinha você parar, você parar, você parar. Cara, quando você não tem filhos, já não é certo separar, sabe? E quando vocês têm filhos, é pior ainda. Então, assim, eu acho o seguinte, o relacionamento a gente conhece no começo. De cara a gente já sabe se vai dar certo ou não, sabe? Ele já começa a apresentar no começo de um relacionamento, a pessoa já começa a se mostrar quem ela é, sabe? Então, tipo assim, se você tá se relacionando com alguém, conhece a família, vê o jeito da pessoa, vê se você vai suportar aqueles defeitos, vê se você vai suportar tudo. Porque depois que você casa, tem algumas situações que você tem que aguentar. Eu não digo apanhar, eu não digo abusos, mas eu digo coisas, porque quando a gente casa, a gente começa a conhecer as pessoas e tem gente que se separa das pessoas por causa do defeito. Tem gente que só quer a qualidade, mas os defeitos não aceitam, sabe? Então, cara, você casou, você tem filho, faz de tudo pra dar certo. E engole o orgulho, engole tudo pra dar certo, porque filho não pede pra vir no mundo. Mas na hora que ele tá, a gente tem que cuidar, a gente tem que dar amor e carinho, sabe? A gente tem que se tornar uma base. E separação mexe muito com a cabeça de um filho, mexe muito mesmo, porque é muito difícil viver numa casa e na outra. Hoje eu vejo assim muita gente falando, nossa, mas teve uma separação legal, a gente se curte, isso e aquilo, beleza. Mas não vem me falar que isso não mexeu com o filho, com a cabecinha do filho, que mexeu muito. É igual eu sempre falo, se você tem um carro e você tá andando nele e acaba o combustível, você não larga o carro e sai andando. O que você faz? Você vai atrás de combustível. O casamento é a mesma coisa. Se o casamento tá difícil, a gente não tem que largar a esposa nem largar o marido. A gente tem que ver onde tá errando, onde a gente pode acertar. O amor, ele não acaba do dia pra noite, ele vai acabando aos pouquinhos. E quando a gente sente que tá acabando, é hora de a gente dar aquela levantada, sentar e falar, pô, peraí, vamos ver, poxa, onde a gente tá errando pra dar certo. Porque o relacionamento, ele foi feito pra dar certo, tá? E pense muito nos filhos, sabe? Tem gente que fala bem assim, eu vou ficar pensando em filho, depois o filho vai me deixar, eu fico aí sozinha. Cara, pensasse antes. Mas tenta fazer dar certo. Porque, e os dois que tem que tentar, não é só um não, sabe? Às vezes é muito difícil. Às vezes só um realmente vai ter que lutar, e uma hora vai conseguir, sabe? Mas é esse o conselho que eu dou pra mãe e pra pai. Antes de separar, pense bem nos filhos, sabe? Tenta restaurar esse amor que acabou, tenta restaurar tudo que foi quebrado, porque é mais fácil você restaurar o que foi quebrado do que você começar de novo, sabe? Eu falo, tem gente que fala, não, você tá louca, é muito mais fácil deixar pra lá e começar de novo do que restaurar. Começar de novo, você vai ter que passar pelo mesmo caminho. É como se você retrocedesse, você vai ter que conhecer uma outra pessoa, aceitar os defeitos da outra pessoa, sabe? E restaurar não, você já sabe de todos os defeitos. Você já conhece a pessoa. Então é bem mais fácil você investir naquela pessoa, porque aquela pessoa um dia você amou ela, né? Um dia você viu que ela tinha coisas boas. Então volta a ter esses olhos de novo, tira um pouco o olho da crítica, sabe? E volta a amar essa pessoa. Volta a insistir nesse relacionamento por você e pelos seus filhos. Você não vai se arrepender, sabe? E pros filhos, que de repente tem alguém me assistindo aí que é filho de pais separados, eu sei que não é fácil. Eu sei que é muito triste crescer sem a mãe e sem o pai, não é fácil. Mas Deus ajuda. Pede para Jesus curar o teu coração, sabe? Pede para Jesus te dar um relacionamento maravilhoso. Não imite o relacionamento dos seus pais. Vê tudo lá o que deu errado para no seu dar certo. Escolha a pessoa certa, sabe? Eu sei que é difícil saber quando... Não é difícil.
sabe? É fácil saber assim quando a pessoa é certa, porque você vê que tudo bate, tudo bate. E um conselho que eu dou, cara, se você é virgem, menino, menina, tenta fazer tudo certinho, sabe? Não pula as preliminares, não. Hoje tá uma modinha de que, ai, cara, é muito careta se perder, casar virgem. Não, não é careta. É maravilhoso, porque você começa a conhecer a pessoa, vocês se conhecem. Eu ouço muita gente dando um conselho seguinte: ah, não, tem que conhecer outras pessoas, que não sei o que, pra que conhecer outras pessoas? Porque quando você acha a pessoa certa, tá ótimo, ela já supre tudo, você não precisa ficar passando na mão de ninguém, não, sabe? Você não precisa sofrer tanto na vida, dá pra evitar esse sofrimento. Então, eu que eu quero deixar isso, gente. Não é fácil. Pense bem antes de se separar, pense muito bem. E mais uma vez eu digo, para você que é filho de uma separação, pede para Jesus restaurar você por inteiro, para apagar tudo isso que você sofreu. Que tudo isso que você sofreu, você não fique preso a isso. Que isso sirva de reflexão, mas que não sirva de desculpa para você não crescer na vida, para você não ser uma pessoa melhor, tá bom? Gente, obrigada. Eu sempre falo que o próximo vídeo vai ser pior, e realmente é pior. Esse daqui eu acho que ele foi triste, mas vai ser outra pior. Eu ia emendar todas as histórias, mas eu acho melhor não. Acho que é bom eu ir devagar, sabe, pra me explicar, porque senão eu acabo esquecendo coisas importantes na história, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, sabe? Compartilha, comente. Fale para os teus amigos que tem alguém que já passou por alguma coisa que eles ou você está passando, tá bom? E faça que nem eu. Escolha uma maneira de você colocar todas as suas tristezas, todas as suas frustrações para fora. Eu coloquei escrevendo. E escrevendo eu ajudei um monte de gente, porque as pessoas liam e se encorajavam, tá bom? Escolha uma maneira escrevendo, dando testemunho, falando, não sei, pintando, seja qual for, mas coloca pra fora todo o sofrimento que você tem aí dentro, tá bom? Fiquem com Deus.